Olá, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para começar o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um homem de Deus, e uma igreja bíblica, relevante, acolhedora, missionária, uma igreja para você e para sua família. Eu tenho o privilégio de estar com ele como um cooperador no pastoreio desta preciosa e relevante igreja em São Paulo. Quero aqui já de início convidar você para vir nos conhecer e participar conosco nos nossos cultos, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, você que está em São Paulo, sem igreja ou desigrejado, ou talvez aí machucado, ferido por tantas decepções, venha para cá, nós queremos ajudar você na caminhada cristã. O programa tem o propósito de responder perguntas que nos são enviadas. E a primeira pergunta vem da Rosa Revoredo, e ela pergunta assim: por que Abraão só deu o dízimo dos despojos da guerra e não deu nada dos bens dele? E os dízimos eram comidas, nunca dinheiro, justamente para não haver tanta corrupção entre os pastores. Bom, eu quero dizer a você, Rosa, que você está exatamente fazendo uma espécie de diagnóstico dos escândalos que têm ocorrido em muitos lugares, em muitas igrejas hoje, com respeito a dízimos e ofertas. E eu concordo com você que tem tido muito exagero, muitas coisas que estão completamente fora do ensino da Bíblia. E eu escrevi um livro com o pastor Arivaldo, Dízimos e Ofertas São Ainda para Hoje, e no primeiro capítulo eu levanto esta maneira errada, antibíblica, antiética, que muitos líderes têm usado para arrecadar dinheiro, e sem transparência nos valores, no uso desses recursos, e muitas vezes igrejas se transformando em empresa, a Bíblia se transformando num produto, o púlpito se transformando num balcão, o templo se transformando numa praça de negócios, os crentes sendo usados como consumidores e sendo explorados. Bom, nós repudiamos tudo isso, porém, nós não negamos o ensino bíblico claro, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, sobre os dízimos e as ofertas. Abraão deu dízimo de tudo. Não consta aqui que ele não tenha dado também dos seus bens. Aliás, essa prática começa com Abraão, muito antes da lei levítica ser instituída, 400 anos antes. O seu neto Jacó também pagou o dízimo de tudo. E o dízimo foi instituído, portanto, não no sacerdócio levítico, mas no sacerdócio Melquisedeque, que é um sacerdócio para sempre. Cristo, que é sacerdote da ordem de Melquisedeque, recebe os nossos dízimos, está lá em Hebreus capítulo 7. Jesus Cristo referendou o dízimo, lá em Mateus 23, 23. Então, só é contra dízimo quem não é dizimista. Quem o é, tem prazer em sê-lo. Ser dizimista é a compreensão de que tudo que você tem veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. O dízimo é um emblema mais do que uma cifra de 10%. Deus requer não o nosso dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro, da prata, mas Ele requer de nós fidelidade. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Quando as pessoas criam mecanismos para evitar a fidelidade na devolução dos dízimos, é porque elas estão demonstrando que elas amam o dinheiro e que o dinheiro é o senhor da vida delas. Quando você é convertido a Cristo, você converte o coração e também o bolso. E um dos sinais que você tem de que você crê mesmo no Senhor é que você coloca tudo o que você é e você tem a serviço de Deus. Se você quiser entender um pouco mais, é só examinar 1 Coríntios capítulo 9. Lá o apóstolo Paulo ensina que os mesmos princípios do sustento lá na velha aliança dos sacerdotes com os dízimos é o mesmo princípio aqui no sustento dos obreiros de Deus que trabalham na obra de Deus. Os dízimos são oportunos, são atuais, são bíblicos, dentro dos limites das Escrituras e não dentro dos limites das explorações que tantos grupos religiosos, infelizmente, estão fazendo nos dias de hoje.
Vamos à segunda pergunta do nosso programa, vem de Abel Bahia. Eu era dizimista, mas com os escândalos eu deixei de ser dizimista. Não é normal o pastor ganhar absurdo de dinheiro com tantas pessoas precisando de ajuda. O dízimo da Bíblia era dividido entre todos, e por que hoje isso não acontece? Bom, deixa eu responder a você, Abel. O fato de que alguém esteja cometendo desvios ou erros com respeito ao dízimo não deva levar você a abandonar a prática de ser dizimista. Eu acho que você precisa corrigir o foco. Se a igreja onde você acha que está tendo escândalo não está tendo uma prestação de contas transparente sobre aquilo que arrecada dos dízimos e onde emprega esses valores, é hora de você sair dessa igreja. Busca uma igreja bíblica. As igrejas sérias, as igrejas bíblicas, elas recebem os dízimos e dão conta de cada centavo que entra e para onde vai esses recursos. Não é para o bolso do pastor. Igrejas fiéis às Escrituras, você não tem pastores ricos que embolsam o dinheiro que entra. Ao contrário, eles recebem um salário para poder servir e todos esses recursos são usados na expansão da obra de Deus, na evangelização, na plantação de igrejas, na construção de templos para as pessoas se reunirem para adorar a Deus, na obra de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Então não é para você jogar a criança de dentro da bacia com a água fora. Não. Você vai continuar sendo um dizimista fiel, mas vai procurar uma igreja onde o ensino da Bíblia, o ensino sobre dízimo, inclusive, seja de acordo com o que ensina as Escrituras. Então não é deixando a prática que você vai corrigir o foco. Você vai corrigir o foco abandonando aqueles que estão usando a doutrina do dízimo para se enriquecerem e procurar uma igreja que pregue com fidelidade a palavra de Deus. Vamos à última pergunta, e a pergunta é essa: pastor, qual é o verdadeiro avivamento? Bom, o verdadeiro avivamento é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. O avivamento é um derramamento especial do Espírito Santo de Deus, trazendo a uma igreja ou a um grupo de igrejas, de cristãos, um despertamento que desemboca em arrependimento sincero, em abandono do pecado, em fome da palavra, em sede de Deus por meio da oração, num compromisso de santidade e de avanço missionário. Avivamento não é embarcar nas últimas novidades do mercado da fé. Avivamento não é emocionalismo, no sentido de uma histeria coletiva. Avivamento não é misticismo, sincretismo religioso. Avivamento não é clichê religioso. Avivamento não é marcado para a igreja, pela igreja. Avivamento não está na mão da igreja. Avivamento é obra do Espírito Santo, cingido e orientado pela palavra de Deus, onde aqueles que buscam, recebem, demonstram que receberam através de uma vida nova, santa, piedosa, comprometida com a verdade de Deus, com o reino de Deus e com os valores de Deus. Nós precisamos de um grande reavivamento no Brasil. Não é apenas ajuntamento que significa avivamento. Há muitos ajuntamentos que são em torno de coisas que Deus não aprova, ou doutrinas que não estão fincadas nas Escrituras. A igreja brasileira precisa passar por uma reforma, voltar para as Escrituras. E a igreja brasileira precisa de reavivamento. Aqueles que, mesmo tendo uma sã doutrina, precisa de um sopro do Espírito de Deus para ter não apenas luz na mente, mas também fogo no coração. Este é o programa Trocando Ideias. Nós estamos aqui para responder às suas perguntas. Se você tem perguntas, envie para nós. Nós teremos muito prazer em respondê-las aqui no nosso programa. E eu quero reiterar agora o meu convite para você vir participar conosco na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos cultos todos os domingos,
às 8h30 da manhã, às 11 da manhã, às 4h30 da tarde e às 7 da noite. Também temos 2 escolas bíblicas dominicais, uma às 9h40 da manhã e outra às 5h40 da tarde, para todas as faixas etárias. Às segundas-feiras nós temos Conexão com Deus, 20 horas. Nós temos recebido muita gente neste culto e você não pode faltar. E também as mulheres, tem um trabalho belíssimo das mulheres, toda terça, 2h30 da tarde, chamado Mulher Esperança. Venha, participe, ore por você, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família. Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos esperando você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é séria, bíblica, alegre, acolhedora, missionária. Uma igreja para abençoar você e a sua família. Talvez você está aí sem igreja. Talvez você está desigrejado. Talvez você está até meio decepcionado, afastado, completamente desanimado. Pois é, você precisa vir. Porque é na presença de Deus que tem plenitude e alegria. É na casa de Deus que você encontra força, ânimo e restauração para a sua história, para a sua vida. A melhor maneira de você educar os seus filhos, você que tem filhos pequenos, é na igreja, é na casa de Deus. Esse mundo, você percebe, está perdido. Tem muitas vozes, tem muitas ideias, tem muita gente querendo aí doutrinar seus filhos, tem muita gente querendo aí fisgar seus filhos. É na presença de Deus que você deve educá-los. Então venha, participe com a gente. Nós queremos abraçar você, acolher você, ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Então, fica aqui o nosso convite e fica aqui a nossa palavra de gratidão, você que está assistindo o programa Trocando Ideias. Então, até o próximo programa, se Deus quiser, e voltaremos então respondendo novas perguntas que nos são enviadas. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.